avanços dos rebeldes na segunda maior cidade do país. Ajude-nos, por favor, a perceber o impacto destes acontecimentos e a importância até do envolvimento da Rússia também. Boa tarde, Filipe. Boa tarde a todos os telespectadores. De facto, este conflito parecia estar num estado congelado, voltou a ter uma eclosão. O impacto é extremamente grave, pelo menos se virmos isto do ponto de vista do regime de Bashar al-Assad, se pensarmos que estas forças insurgentes não controlavam Alepo desde 2016 e também pelo facto de nós já não assistirmos a bombardeamentos com a capacidade e com o impacto que temos visto também nas últimas horas das forças russas, Força Aérea Russa que está na região em apoio a Bashar al-Assad, também desde 2016. Portanto, o que nós encontramos não foi só um regresso a uma conflitualidade aberta nesta região, como também a uma reviravolta. Portanto, estamos neste momento a ver o regime Bashar al-Assad a mostrar toda a sua fragilidade. Não nos temos que esquecer que durante esse conflito também teve muito apoio por parte do Hezbollah e do Irão, e neste momento essas forças estão bastante enfraquecidas, para não dizer do parte do Hezbollah, quase inoperacionais no que diz respeito à sua capacidade de vir em socorro de Bashar al-Assad. E portanto Bashar al-Assad neste momento só pode contar com o apoio russo, sobretudo, principalmente porque Vladimir Putin já terá prometido que nas próximas 72 horas irá reforçar esse mesmo apoio. No entanto, a situação é extremamente preocupante no terreno. Estamos a falar já de cerca de pelo menos 14 mil pessoas que tiveram que fugir de Alepo e o facto de vermos estas forças é o facto também destas forças terem diversos grupos jihadistas que mais ou menos se coordenam entre si, mas que são influenciados por diferentes atores externos estatais. E, portanto, temos neste momento já nota de situações de violência contra povoações curdas por parte de forças jihadistas alinhadas com a Turquia e suportadas pela Turquia na zona norte da Síria, com a captura de povoações e também a submissão, sobretudo de mulheres curdas, à escravidão sexual e também ameaças contra a população cristã que ainda resta na Síria. Estamos a falar da Síria que tinha há muitos anos atrás cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de cristãos perfeitamente integrados na sociedade. Neste momento restam cerca de 250 mil espalhados por diversas zonas da Síria e voltamos a assistir a ter relatos de violência contra estas populações e também contra a população curda, com fortíssimo impacto sobre as mulheres. Portanto, a situação no terreno para a população civil é extremamente preocupante e o que vamos começar a ver também é estes grupos que estão a ser atacados, estes grupos étnicos, religiosos que estão a ser atacados, também rapidamente a pegarem armas para se defender. Portanto, nós vamos voltar a ter múltiplas situações de conflitualidade dentro deste país, que uma vez que Bashar al-Assad não parece ter condições para controlar a situação. Até porque, como já disse, algumas das forças de outros países ou de outras organizações que têm estado ao lado do regime estão até dispersas na ajuda a outros conflitos, nomeadamente a Rússia, como já falámos, também o Irão e o próprio Hezbollah mais enfraquecido. O que é que prevê que possa acontecer nos próximos tempos e as consequências também não só para a Síria como para toda aquela região? Bem, em primeiro lugar, voltamos a ver uma situação em que não existe, digamos, branco e preto. Portanto, não existe uma situação binária de que claramente existe um lado com o qual nós possamos de alguma forma apoiar e rever-nos, porque nós estamos a trocar forças jihadistas alinhadas com o Irão e com o xiismo radical por forças sunitas apoiadas pela Turquia ou por outros estados do Golfo Pérsico, também elas jihadistas. Depois temos uma facção alauíta que dá suporte ao governo de Bashar al-Assad, e depois temos uma série de outros grupos étnicos, grupos religiosos naquela zona, como o caso dos curdos, e portanto o que nós temos ali é uma receita para uma catástrofe humanitária e uma guerra civil em várias frentes. O facto destes países como a Rússia estarem enfraquecidos, o Irão também estar enfraquecido, no sentido em que vê os seus proxies e o Hezbollah
que foi fulcral também para a ajuda ao Bashar al-Assad, não estar em condições de o fazer neste momento, e pelo facto também do próprio Irão estar com diversos problemas internos em diversas cidades e regiões, na zona do Baluchistão, por exemplo, mas também a norte, nas fronteiras com o Azerbaijão e com a Arménia, também existem várias situações de tensão, e portanto neste momento este vácuo de poder vai permitir a estas forças jihadistas voltarem, no fundo, a dar asa àquilo que é a sua principal atividade, que é semear o caos e a destruição por onde passam, e portanto, temos também aqui o risco de se voltar a constituir, não diria o Daesh, mas diria uma força com uma nova identidade, uma vez que estes grupos começaram a coordenar-se entre si, e temos grupos altamente violentos, como por exemplo os chamados lobos, que são grupos ligados à Turquia, ou que, onde existem muitos jihadistas de inspiração turca ou de ascendência turca, na zona norte da Síria, que são extremamente violentos e que têm também como objetivo continuar aquilo que é um percurso que já aconteceu desde o controle da Turquia, da zona de Alexandreta, que era uma zona reclamada pela Síria, e portanto, ou seja, o aumento da influência pró-turca nesta região, como forma de também continuar o seu conflito e a sua guerra de há tantos anos contra a população curda que também está nesta zona. Portanto, temos aqui, infelizmente, mais um ponto a eclodir da situação de policrise em que o sistema internacional existe. Não nos podemos esquecer que, do ponto de vista internacional, esta é uma situação em que claramente o sistema internacional falha em relação ao povo que vive na Síria há muitos anos. Durante a guerra civil, a chamada guerra civil na Síria, Bashar al-Assad usou em 2013 armas químicas contra o seu próprio povo, e até ao dia de hoje, portanto, mais de 10 anos depois, não há um único processo no Tribunal Penal Internacional contra um único responsável da Síria ou do regime sírio por aquilo que foi um genocídio contra o seu próprio povo, centenas de milhares de mortos. E porquê? Porque a Rússia e a China constantemente bloquearam a referência por parte do Conselho de Segurança da ONU, ou mesmo da ONU em si, para o Tribunal Penal Internacional. E isso também coloca nesta região, mais uma vez, uma daquelas situações que podemos também, levam a debates sobre os dois pesos e as duas medidas deste tribunal, em que em certas circunstâncias, como aconteceu em Myanmar, no Bangladesh, o Tribunal Penal Internacional tomou em si próprio os poderes para poder iniciar processos contra dirigentes nesses países, também não hesitou em fazê-lo em outras situações no Médio Oriente, mas curiosamente na Síria, silêncio. E esse silêncio do Tribunal Penal Internacional é o silêncio do sistema internacional. Porque curiosamente na Síria, e que expectativa tem para que a comunidade internacional haja nesta altura? Do meu ponto de vista, a curiosidade é o silêncio. Sabe que na cibersegurança nós temos uma expressão em que dizemos que a ausência de um dado é um dado em si próprio. Portanto, a ausência de ação, a ausência de uma concertação ao nível do Conselho de Segurança, de um entendimento de base sobre o que devia ser a estabilidade da região da Síria, e a constante incapacidade do Conselho de Segurança de se entender sobre um mínimo para garantir a segurança nesta região. O facto também das potências regionais que deveriam assumir mais responsabilidades nesta zona, como o caso da Turquia, por exemplo, haver aqui parece uma certa cedência a uma tentação de controle territorial numa lógica de esfera de influência do tempo, que já não se via desde o tempo da Guerra Fria, leva-nos a cada vez mais a entender que o sistema internacional, baseado em regras que herdámos da Segunda Guerra Mundial, precisa também começar a ser imbuído de uma certa dose de realpolitik, porque se nós não tivermos no sistema internacional e nos países, sobretudo do Ocidente, essa visão realista das relações internacionais, a olhar para esta situação, não vamos nem melhorar a reputação, o prestígio e olhar e sermos vistos como uma referência mundial a nível democrático, respeito pelos direitos humanos, imposição da Carta das Nações Unidas e respeito pela diversidade entre todos os povos, religiosa, étnica, política. Portanto, vamos falhar nessa questão.
vamos falhar porque vamos ser vistos no sistema internacional como a ONU como sendo um sistema baseado na hipocrisia política e no cinismo nas relações internacionais, que é sempre péssimo porque funciona a favor das autocracias contra as democracias. E em terceiro e último lugar, não vamos estar a salvar pessoas. E se não formos capazes de, pelo menos, ter esse sentimento, esse sentido do humanismo que inspira a Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a Convenção dos Direitos Humanos da União Europeia e tantas constituições das repúblicas, de sistemas democráticos, daquilo que é conhecido como o Ocidente, então, para que é que serve a ONU? Para que é que servem estas organizações superestaduais, se não for para fazer valer estas regras e estes princípios? E se não for por esses princípios, então só nos resta a realpolitik. Portanto, está na altura de dizermos que temos, nesta situação, de encontrar um caminho que seja realista, que seja suportado por medidas políticas e por uma coordenação político-diplomática dentro do Ocidente, também responsabilizando a Rússia, a China e a Turquia pela estabilidade nesta região. E depois temos que saber ser consequentes com o princípio, não termos dois pesos e duas medidas, porque mesmo aqui ao lado, em Gaza, temos uma determinada posição muito diferente do que aquela que nunca tivemos em relação à Síria. E em terceiro e último lugar, temos que ser consequentes, temos que dizer a estas forças, e temos que dizê-lo diplomaticamente, economicamente e, se necessário, militarmente, que não é aceitável reduzir à escravidão sexual mulheres, destruir povoações, aniquilar povos, impedir as pessoas de praticarem a religião e o credo religioso que bem entendam, e se insistirem em fazê-lo, pois então devemos combatê-las onde eles estiverem. João Anes, muito obrigada pela sua presença aqui na SIC Notícias. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.